Prontinho. E agora a gente vai falar da digestão e absorção de proteínas. Então a gente já viu a de gorduras, de carboidratos. Agora a gente vai finalizar aí a digestão dos nutrientes com as proteínas. Depois já vai falar da absorção de vitaminas e de minerais, tá? Mas a digestão em si acaba aqui com as proteínas. Então vamos lá. Esse esqueminha aqui do lado, ele está mostrando, né, as dimensões de proteínas, de peptídeos e de dipeptídeos. Ou seja, aquilo que eu havia representado antes, lá no início ainda, que eu tinha desenhado, está sendo representado aí. Bem, as proteínas, elas são cadeias de aminoácidos, né, com mais de 100 aminoácidos. Elas têm uma extremidade em que o grupamento amino de um aminoácido fica exposto e na outra ponta é o grupamento carboxila. Então nós temos, em todos os peptídeos e todas as proteínas tem isso. Tem um amino terminal e uma carboxi terminal. Sempre vai ter isso. Quando a gente ingere o alimento, lá no estômago, então já tem a pepsina, que já começa a quebrar, né, as proteínas em peptídeos. Então a pepsina, ela vai fazer essa quebra aqui, ó, de proteínas em peptídeos. Pepsina lá no estômago. Bem, e aí geraram lá os peptídeos. Começam a atuar as endopeptidases. O que são endopeptidases? São enzimas que quebram os peptídeos no meio dos peptídeos. Então elas vão quebrando essas ligações que ficam no meio dos peptídeos, dentro das moléculas de peptídeo. Por isso, endopeptidases. Quais são essas enzimas? Essas enzimas incluem a própria pepsina no estômago, a tripsina e a quimiotripsina no intestino delgado. Então a gente vai incluir aqui também a tripsina e a quimiotripsina também formando peptídeos menores ainda. Então, se aqui eu tinha proteína, foi quebrado em um peptídeo, esse peptídeo vai ser quebrado em peptídeos ainda menores. Quando eles formam peptídeos menores, começam a atuar as exopeptidases. Na verdade, as exopeptidases também podem atuar mesmo em peptídeos maiores, tá? Só que o que elas fazem? Elas quebram as ligações dos aminoácidos na pontinha, liberando os aminoácidos das pontas. Ou seja, as exopeptidases liberam aminoácidos, a menor unidade formadora das proteínas. Por que a gente chama exopeptidases? Porque elas são uma classe de enzimas. Para cada tipo de peptídeo, para cada peptídeo, vai ter uma exopeptidase diferente, porque ela vai ser específica para o tipo de aminoácido que tem nas pontas. Como a gente tem aí uns 22 aminoácidos diferentes, nós podemos ter aí uma diversidade de enzimas também proporcional para quebrar esses aminoácidos, para liberar esses aminoácidos, tá? Então a gente vai ter aminopeptidases, que vão ser aí para cada tipo de aminoácido da ponta que tem o grupamento amino, que é o NH,
e também nós vamos ter carboxipeptidases específicas para aminoácidos terminais da ponta carboxiterminal. Tem o ácido carboxílico, COOH. Então, qual é a grande diferença então entre as endo- e exopeptidases? As endopeptidases quebram proteínas e peptídeos em peptídeos ainda menores. Então, as endopeptidases, como exemplo aí, pepsina, quimiotripsina e tripsinogênio, a pepsina, quimiotripsina e tripsina, elas vão quebrar proteínas em peptídeos, e esses peptídeos ainda em peptídeos menores. São as endopeptidases. E as exopeptidases vão quebrar esses peptídeos menores em aminoácidos. Tá? Exopeptidases libera aminoácidos das pontas dos peptídeos. Isso é importante porque nós vamos absorver justamente os aminoácidos ou, no máximo, tripeptídeos. Tá? No máximo, a gente vai absorver peptídeos bem pequenininhos, formados por apenas 3 aminoácidos ou também dipeptídeos. Beleza? Fora isso, nós não conseguimos absorver. Já fica grande demais para entrar dentro das células. Como que ocorre esse transporte? Bem, existe o cotransporte de prótons e de tripeptídeos. Então, é um sistema antiporte para os dipeptídeos e tripeptídeos entrarem por um transportador, né? Na verdade, esse importe. Para eles entrarem, eles precisam também do transporte de prótons. Isso também é um transporte ativo. E a saída deles para o sangue também depende de um transportador antiporte com prótons. Prótons entra e o di ou tripeptídeo sai para o sangue. Por isso é antiporte, né? Um entra e o outro sai. Mas também é um transporte ativo. Os íons prótons estão fornecendo energia para que esse transporte aconteça. E os aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão ser absorvidos por um transporte sim-porte de sódio, também transporte ativo, e liberados no sangue por um sistema antiporte que joga sódio para dentro e o aminoácido para fora lá no sangue. Então, ambos os transportes de tripeptídeos, dipeptídeos e aminoácidos, eles são realizados por transporte ativo, tanto na entrada da célula quanto na saída. E lembra que eu disse para vocês que peptídeos pequenos podem ser absorvidos? Como isso ocorre? Eles são transportados via transcitose. O que quer dizer isso? Eles são endocitados no lúmen do intestino, eles entram na célula por uma vesícula e são eliminados no sangue do outro lado da célula. Ele atravessa por transcitose, ou seja, não tem transportador específico que faça esse transporte, mas são vesículas que levam de um lado para o outro. Então, a gente pode absorver peptídeos dessa forma, tá? E aí vai chegar no fígado, esses peptídeos, eles podem ser quebrados, tá? Ou simplesmente já terem algumas funções específicas. Existem peptídeos bioativos. Nós ingerimos peptídeos bioativos presentes em leites, ovos, óleo de soja,
que quando eles são absorvidos, eles geram uma resposta. Pode ser uma resposta imunológica, uma resposta anticâncer, uma resposta até mesmo alérgica, tá? Quando nós ingerimos, quando eles são absorvidos. Fala. Esses peptídeos que fazem essa travessia direto, ele dá algum problema? Não, não dá algum problema, não dá problema não, tá? É uma forma dele ser transportado. Lá no fígado, dentro das enzimas, dentro das células hepáticas, e também em outras células nossas, também existem enzimas que conseguem quebrar esses peptídeos, Uhum. tá? Mas a principal forma de absorção é na forma de aminoácidos e de tripeptídeos. Eles bem menorzinhos, tá? Mais fácil a absorção aí. Deixa eu ver mais o que. Sim. E aí, vamos supor que a gente absorva di e tripeptídeos. Eles podem sair na forma de di ou tripeptídeos, ou eles podem, dentro da própria célula, ser quebrados em aminoácidos por enzimas peptidases. Essas enzimas, gente, elas também estão presentes nas nossas células todas. Todas as nossas células, elas quebram proteínas velhas para formar proteínas novas. Então, todas as nossas células têm capacidade de quebrar peptídeos que entrem nelas, tá? Porque tem essas enzimas. Normalmente, qual organela faz isso? Os lisossomos, que têm as enzimas digestivas dentro da célula. Não sei se vocês já estudaram biologia celular, o pessoal de Maricaros, acredito que sim. O pessoal de Vassouras teve uma aula foi muito rápida, né? A biologia celular nossa era junto com a anatomia, mas a gente chegou a ver os lisossomos também, que são as organelas que fazem a digestão dentro da célula. E aí esses lisossomos eles podem secretar essas enzimas no citoplasma, o que é um perigo, porque aí começa a degradar proteínas importantes para a célula. Ou eles chegam dentro dos lisossomos para serem quebrados, que é a via mais comum. O fato é, proteína não é absorvida. No máximo, peptídeos pequenos por transcitose, mas as vias mais comuns são aminoácidos, di e tripeptídeos. No máximo. Tá bom? São as vias mais comuns de absorção. Bem, e essa proteção? Além da imunidade, que tem os anticorpos presentes lá no muco, as placas de Pai, vocês vão estudar tudo em imunologia, a gente também tem que ter a proteção contra o suco gástrico que chega do estômago, por isso a produção de bicarbonato pelo pâncreas, né, secretando lá no intestino delgado, que vai fazer, né, também, o pâncreas também tem anidrase carbônica. Então, a gente viu a anidrase carbônica primeiro nas hemácias, fazendo a conversão de CO2 e água nas hemácias para o transporte de bicarbonato no sangue. Depois nós vimos nas células do néfron, né, para fazer o controle do pH. E agora nós estamos vendo a anidrase carbônica no pâncreas também, fazendo bicarbonato para controle, para aumento do pH no intestino. Então aqui tem a secreção de bicarbonato no pâncreas e no duodeno, né? Primeiro secreta no pâncreas para depois chegar no duodeno. Algumas células intestinais também produzem diretamente o bicarbonato. Então tem ali ó, a anidrase carbônica, como de sempre, pega o CO2 e água, forma bicarbonato, que vai para o lúmen. E aí ali está o ácido clorídrico chegando do estômago, né? E combate ali o pH ácido, né? Deixa o pH mais básico.
Bem, aí para cada enzima que a gente estudou, a gente tem pHs ótimos. São os pHs, que elas atuam, né, que elas estão preservadas, estão na sua forma ativa. Então, por exemplo, lá na boca, a saliva, né, secreta as enzimas amilase e um pouquinho de maltase catalase, que não é suficiente para toda a maltose que é produzida na boca, não, mas enfim. Aí tem pH 6,4 a 7,5, ou seja, um pH, vamos fazer a escalinha do pH aqui, ó. Zero, 7 e 14. Então, o pH da saliva está aqui por volta de 7. Então, a amilase salivar atua nesse pH. Nós ingerimos a saliva junto com o alimento. E aí chega lá no estômago que tem um pH 2. No pH 2, quem está ativa lá no estômago é a pepsina e a lipase gástrica. Vou colocar aqui também lipase gástrica. Aí chega no intestino delgado, que recebe o suco pancreático. O pH do pâncreas, né, quando secreta, é 7,8 e 8,2. O pH do intestino é entre 6,5 e 7,5. Como o pâncreas só secreta, não faz a digestão, eu vou colocar aqui o pH do intestino próximo ao pH da saliva. De 6,5 a 7,5. Então aqui vai ter amilases, tanto a amilase salivar quanto a amilase pancreática atua nesse pH. Lipases. Lipase qual? Lipase do intestino, né? E a colipase. Tripsina e quimiotripsina. E tripsina e quimiotripsina. Tudo isso nesse pH aí de aproximadamente 7. A bile, ela tem um pH de 7,5 a 8, mas não tem enzima nenhuma, então não vai interferir. Então, as enzimas, elas funcionam em faixas de pH específicas. Então, quando eu ingiro a saliva que tem amilase e ela funciona num pH de até 7,5, chega num pH ácido de 2, ela é desnaturada, não funciona. Nesse pH 2, só a lipase gástrica e a pepsina que vão funcionar. Quando a pepsina e a lipase gástrica chegam no duodeno, elas recebem, né, elas chegam num pH básico de até 7,5, fica ali entre pH neutro e básico. E aí essa enzima pepsina e lipase gástrica param de funcionar, porque elas só funcionam em pH ácido. Então, cada enzima
tem seu pH ideal. Por isso que a digestão de alguns nutrientes ocorre em momentos específicos, em pontos específicos do trato gastrointestinal. Nessa coluna aqui, nessa coluna final dessa referência, ele traz hormônios que induzem a secreção, como a gastrina, que a gente já viu. Enterogastrona a gente não tinha visto, ela inibe o efeito da gastrina. Essa daqui também a gente não tinha visto, do suco pancreático, nem outras, né? A gente só tinha visto a gastrina, tá? Não dê importância a isso aqui não, que não vai ser cobrado. Essa tabelinha aí eu gosto de mostrar para vocês os pHs para cada tipo de enzima. E depois tem questões lá que mostram o pH, relaciona o pH com o tipo de nutriente que é digerido. A absorção de vitaminas. Primeiro a gente precisa lembrar que vitaminas não são proteínas, vitaminas não são carboidratos, vitaminas não são lipídios. Vitaminas são um grupo de moléculas diferentes dessas, então elas não sofrem ações de todas essas enzimas que a gente falou. Então, do jeito que a gente ingere, é o jeito que a gente absorve. A gente precisa dividir as vitaminas em dois grupos, lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipossolúveis, elas são absorvidas junto com as gorduras. Então, elas se ligam às gorduras e quando ocorre aquela absorção pelos transportes, né, pela passagem dos ácidos graxos pela membrana celular, quando os ácidos graxos passam pela membrana celular dos enterócitos, as vitaminas vão ligadas a eles, porque estão juntas, né? Ali aderidas aos ácidos graxos. São as lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são as ADEC. As vitaminas A, D, E e K. ADEC. E as hidrossolúveis? As hidrossolúveis, elas possuem transportadores de membrana específicos no epitélio intestinal. A maioria deles por transporte ativo. Então, capta a vitamina lá e joga para dentro. Das hidrossolúveis, a gente tem vitamina C, as vitaminas do complexo B, tá? São as hidrossolúveis. Em especial, eu chamo a atenção de vocês para a vitamina B12, que precisa daquele fator intrínseco produzido no estômago. Então, a vitamina B12 a gente tem que ingerir, ela passa pelo estômago, se liga com a proteína que chama-se fator intrínseco, e aí lá no intestino, lá no final do ilho, elas são absorvidas. Tá? Então, a vitamina B12 precisa estar ligada a esse fator intrínseco lá no ilho. A absorção de minerais. A absorção de minerais também ocorre por transporte ativo, porque já tem muitos minerais dentro das células do epitélio intestinal. E conforme a gente ingere, a gente vai absorvendo. Como é um transporte ativo, ele é mais regulado, né? Então, com o aumento, muitos minerais são perdidos. Se a gente ingerir muitos minerais, eles são eliminados. Tudo no intestino delgado, tá, gente? Cálcio e ferro, ele é mais regulado. Se os níveis de cálcio e de ferro estão diminuídos na corrente sanguínea, isso estimula o funcionamento dos transportadores de cálcio e de ferro nas células epiteliais intestinais, e aí a gente aumenta a absorção desses nutrientes. Já tendo muito, a gente diminui esse estímulo de absorção e aí parte desse cálcio e desse ferro são eliminados. Tá? Então, níveis baixos no sangue ativam a absorção. Níveis altos diminuem a absorção.
níveis altos desses elementos eles podem ser tóxicos, eles podem desregular a homeostase, né? Causar aí um desequilíbrio, aí não é desequilíbrio que eu queria usar, justamente uma perda da homeostase iônica, né? E aí a gente tem que absorver menos. Absorção de água e íons. Bem, a absorção de água ela ocorre mais em virtude da absorção de íons, né? Então, quando a gente absorve esses íons, né, os solutos, eles vão para o líquido extracelular e aí aumenta a concentração deles fora do intestino, dentro, né, do tecido. E aí, como aumenta soluto, aumenta a concentração. Então, fica mais concentrado no líquido extracelular do que no lúmen do intestino. Isso faz com que a água do lúmen do intestino vá por osmose, um transporte passivo, até o líquido extracelular para dissolver aqueles solutos que ficaram concentrados. Nós já vimos aí transportes de sódio, por exemplo, quando vimos a entrada de glicose e galactose, né, estava envolvendo sódio. Lá no transporte de aminoácidos também. Então, tem transportadores específicos também, tem só bombas de sódio, transportadores de sódio, canais, né? Desculpa, canais de sódio e potássio para fazer essa absorção, assim como de cloro também. Essa absorção de água, né, vai acontecendo ao longo do intestino delgado, junto com a absorção de nutrientes, mas ainda assim chega lá no intestino grosso com um volume muito grande de água. Então, no final do ilho, resta cerca de 1,5 litro de quimo, na verdade quilo, né? Como eu já disse para vocês antes. Não absorvido. Mas apenas 0,1 litro de água é perdido nas fezes. Então, ó, chega 1,5 litro de quilo no intestino grosso e a gente só elimina nas fezes 100 ml, 0,1 litro. O que acontece? O que isso significa, então? Que o intestino grosso é que faz a absorção maior de água. É o intestino grosso que faz a reabsorção da água. E por que chega tanta água lá no intestino? Por conta do suco gástrico do estômago, principalmente, né? Que é lançado no duodeno. Então a gente repõe aquela água que foi secretada pelo estômago, né? A gente reabsorve aquela água no intestino grosso. E aí a gente tem aqui um outro tipo de contração, que é a contração colônica. O que é essa contração colônica? Essa contração colônica é a que vai formar o bolo fecal. Então, chega lá o alimento no intestino grosso e aí vai tendo a formação, né? O alimento quilo vai passando pelo intestino grosso, vai tendo a água sendo reabsorvida, alguns sais também absorvidos. E no final, né, vai chegando lá para a parte do cólon descendente, né, para o cólon sigmoide do intestino, vai tendo contração colônica. Isso é chamado movimento em massa. Então, vem lá no cólon esse movimento de massa que faz uma única contração e lança todo aquele material
para frente, vai parar lá no reto. Essas contrações ocorrem de 3 a 4 vezes ao dia e são associadas à ingestão alimentar, à distensão do estômago, por meio do reflexo gastrocólico, reflexo do sistema nervoso entérico, que faz com que o alimento saia do estômago e também que chegue no reto. Esse movimento de massa, essa contração cólica que acontece no intestino grosso, é que é responsável pela distensão do reto que desencadeia a defecação. Vai fazer a gente eliminar as fezes. Essas contrações cólicas, elas ocorrem então de 3 a 4 vezes ao dia, mas a gente não vai defecar 3 a 4 vezes por dia. Ela vai juntando esses resíduos no reto, né? ou na porção mais final ali do cólon sigmoide, vai juntando no intestino grosso, e quando vem aquela contração, a contração cólica mesmo, né? Da vontade de evacuar, do reflexo da defecação, aí que a gente elimina tudo que está ali dentro do reto e da porção final do intestino. Enquanto isso está acontecendo, o reto não armazena, não tem muitas fezes, tá? O reto tende a ficar limpo. Só quando vai tendo essas contrações cólicas é que vão formando mais resíduos na porção final do intestino, e quando chega no reto já dispara a evacuação. Então as fezes vão sair no formato do reto, né, quando passa ali por ele, né, e abre o ânus, né? Movimento material fecal para o reto, normalmente vazio, dispara o reflexo. O músculo liso do esfíncter interno do ânus relaxa e as contrações peristálticas no reto empurram o material em direção ao ânus. Ao mesmo tempo, o esfíncter externo do ânus, que está sob controle voluntário, conscientemente é relaxado e se a situação for apropriada. A defecação é frequentemente reforçada por contrações abdominais conscientes e movimentos expiratórios forçados contra a glote fechada. Ou seja, mesmo que venham essas contrações cólicas, a gente ainda tem um limite, né, de consciente da defecação, por conta da musculatura do esfíncter externo do ânus. Isso quer dizer o quê? Que se vier aquela contração cólica, eu consigo segurar, né? Isso vai chegando lá no reto, aí sim o reto vai ficar com fezes. E aí vem outra contração depois, mas ao longo do dia, né? Vão tendo essas contrações, até chegar um ponto em que a contração cólica fica mais intensa, gera um desconforto grande, e aí a gente não tem como, tem que correr para o banheiro, porque o reto já está cheio, até o cólon sigmoide pode ter fezes. E aí a gente precisa eliminar aqueles resíduos. Daí a questão da sogra e da... Quem foi? Foi a Rita que falou da sogra? Agora eu não lembro. Porque quanto mais tempo a gente segura a defecação, mais tempo o intestino está fazendo a reabsorção da água daquelas fezes. E aí as fezes saem mais rígidas, mais secas, mais duras, mais compactadas, o que dificulta o próprio processo de defecação. Então, segurar as fezes é consciente, a gente tem essa consciência. Mas não é apropriado, porque as fezes vão sair mais ressecadas. Tá? E aí a defecação fica dolorosa, pode danificar, né? Machucar a mucosa do intestino grosso. Tá? Então, tem essas questões todas aí também para a gente pensar. Então, a gente estudou desde a aula passada as contrações peristálticas, segmentares, periódicas
e hoje a gente viu as contrações colônicas. No final, né, para defecação, a gente tem as contrações colônicas. A gente pode ter aí também, né, a gente faz isso, né? Tem posições mais adequadas para defecação, por exemplo, a posição de cócoras, que é a posição que os nossos sanitários simulam na natureza, né? Se a gente não tivesse os vasos sanitários, se nós não tivéssemos essa racionalidade, nós evacuaríamos de cócoras, né, no chão. O vaso sanitário tenta simular essa situação. Tanto é que para pessoas que têm dificuldade em fazer a defecação, pode-se sugerir que adapte um caixote que eleve a altura dos pés da pessoa, deixando a perna mais elevada no sanitário. Aí simula mais a posição de cócoras, o que pode facilitar a defecação. A gente comprime também, né, o abdômen e força, né? Os músculos abdominais vão forçar a evacuação. Quem tem prisão de ventre também é comum sentir essas contrações cólicas, mas não conseguir evacuar, seja por um reto, às vezes mais dilatado anatomicamente, e aí vai formar um bolo fecal muito, muito grosso, o que dificulta a passagem dele pelo canal anal. Pode ser por ter uma reabsorção de água intensa, e aí o bolo fecal ser mais rígido. E aí a pessoa tem esse desconforto, né, na hora de evacuar. Então é comum também fazer massagens no sentido horário no abdômen, porque é esse sentido, né, que vai fazer com que o bolo fecal chegue à porção final do intestino. Então, movimentos circulares, né, no sentido horário, vão estimular o alimento a chegar na porção, o bolo fecal a chegar no ânus. Também alivia aí a cólica e pode facilitar a defecação. Por que a glote fechada, né? É interessante porque a gente vai fazer movimentos expiratórios forçando, né? E aí, naturalmente, a glote fecha mesmo. Lembra, no processo de respiração? A epiglote é interessante porque a epiglote na respiração ela abre para o ar passar. Mas nesse caso, a gente vai fazer movimentos expiratórios com o abdômen, contrair o abdômen como se fosse expirar, mas a glote fechada. E aí a gente segura o ar dentro do tórax e experimenta forçar o abdômen sem soltar a respiração, sem soltar o ar. E aí a gente vai criar uma pressão dentro do abdômen que vai forçar as fezes para fora. Daí essa questão interessante, né? Da glote estar fechada. Se a glote estivesse aberta e eu forçasse o abdômen, o ar ia sair e eu não teria essa pressão abdominal aumentada. Tem até uma paródiazinha que eu aprendi quando eu era criança. Seria assim, mais ou menos. Como é que é? Não há coisa melhor do que cagar lá no paiol. A gente senta na beirada do pinico, faz até pose de rico se espremendo pra cagar. Faz tanta força, estica a veia do pescoço, caga fino, caga grosso. Uma parodiazinha que eu escutava quando era criança. O final eu não posso cantar não, que é baixaria. Mas é basicamente isso aí. É basicamente isso daí que acontece, né? Uma coisa. Oi?
Eu não lembro como é que era, mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa. O finalzinho eu não posso cantar, não. Mas é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Principalmente para quem tem dificuldade. Para muitas pessoas não chega a esse ponto, né? É mais natural. Então, eu fui considerada uma doida, né? Porque eu agora não mais, mas eu tinha no banheiro 2 latinhas de Nescau. Tava a altura certa, entendeu? Da perna. Porque eu só que então as pernas ficam penduradas, não tem jeito. Isso aí. Facilita. Muito bom. Hoje em dia existe uma escadinha para você colocar. Agora Eles vendem uma escadinha e um banquinho para você colocar no banheiro e fazer essa posição. No vaso mesmo, tem o formato do vaso ali embaixo. Aí já encaixa. Já deixa encaixado. É isso. Legal. Tá vendo? Até isso aí já está sendo adaptado. Que legal. Então, gente, aí nessa figurinha aí, finalizando a aula, a gente tem um resumo de tudo que a gente viu. Desde lá da aula da semana passada até a aula de hoje, tá? Então, tem aí os tipos, né, de digestão que acontecem, quais são os nutrientes que são quebrados, e também a questão, né, da importância de secreção de muco, de como que ocorre, do que é absorvido, né, em cada ponto aí do trato gastrointestinal. Nessa figura só não está sendo representado a questão do sistema nervoso entérico, a questão da digestão cefálica, tá? Mas é um resumão aí que traz os conteúdos que a gente abordou, desde a secreção de saliva, né, passa pelo esôfago, chega no estômago, tem as fases aí, oral, esofágica, gástrica e as fases intestinais. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui: pequenas moléculas orgânicas produzidas por bactérias intestinais são absorvidas no intestino grosso. Por quê? É justamente no intestino grosso que fica a nossa microbiota. Né? Então, no intestino grosso fica a nossa microbiota. E aí, quando a gente ingere alimentos prebióticos, que a nossa microbiota converte em outras moléculas importantes para a gente, esses prebióticos, então, eles têm que chegar no intestino grosso para que eles sejam convertidos em substâncias boas para a gente. Essas substâncias boas para a gente incluem ácidos graxos de cadeia curta. Ácidos graxos de cadeia curta são derivados de fibras. Então, quando a gente faz a ingestão de fibras, essas fibras vão gerar esses ácidos graxos de cadeia curta no intestino grosso, onde estão as bactérias que vão fermentar essas fibras nessas moléculas. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm ações diversas. Inclusive, alguns deles são considerados quimioterápicos pela agência americana de... Esqueci a FAO. Agência Americana... a Agência Americana de Farmacêuticos, alguma coisa assim, agora não lembro, da FAO, das Nações Unidas, da FAO e das Nações Unidas. Associação das Organizações Unidas, agora não lembro agora. Tipo a Anvisa. Então, já são considerados quimioterápicos para tratamentos de cânceres. E a gente pode obtê-los tendo a nossa microbiota equilibrada e convertendo fibras em ácidos graxos de cadeia curta. Então, essas fibras elas têm que chegar no intestino. Existem também polifenóis que são convertidos também em outros tipos de moléculas. Polifenóis
são moléculas que têm estruturas com anéis aromáticos, que são produzidos por plantas, por vegetais, que a gente ingere também quando os consome. Então, eles têm que chegar lá no intestino também para serem convertidos em algumas outras moléculas pelos nossos micro-organismos comensais lá da microbiota. Então, a indústria alimentícia ela tem criado microcápsulas que reservam esses nutrientes dentro delas, mistura com os alimentos, vira um pó, mistura nos alimentos na constituição de farinhas, para fazer bolos, biscoitos, ou também para inclusão em bebidas. E aí, quando a gente ingere, essas microcápsulas, elas são, ou pelo menos devem ser, resistentes às ações do ácido clorídrico, das enzimas peptidases, pepsina, peptidases, quimiotripsina, tripsina, etc., até chegar no intestino grosso, onde as bactérias estão. Aí chega lá, essa microcápsula é rompida e o nutriente é liberado. Então isso já é feito, muito pesquisado na indústria de alimentos também. Microcápsulas, tá? Encapsulação de compostos bioativos para que eles sejam quebrados nos locais certos. Então, por exemplo, vitamina B12, ela é absorvida no intestino delgado, no ilho, né, na porção final do ilho, mas ela tem que estar ligada aos... já esqueci o nome, já. A cabeça tá longe já. Tá vindo peptídeo natriurético na minha cabeça. Gente, acabei de falar ali antes. Fator intrínseco? Fatores intrínsecos, isso. Os fatores intrínsecos. Então, ela tem que se ligar ao fator intrínseco que é secretado lá no estômago. E aí, se eu criar uma microcápsula contendo vitamina B12, eu não posso criar uma cápsula que abre no intestino. Ela tem que abrir onde? No estômago ou, no máximo, na porção inicial do intestino delgado, para que ela ainda se ligue aos fatores intrínsecos para depois ser absorvida no intestino. Então, eu tenho que planejar isso também. Os engenheiros de alimentos, eles planejam isso também para facilitar. Então, às vezes você vê lá, tem lá um biscoito, aí você vê lá, enriquecido com vitamina D, vitamina B12, vitamina não sei o que, blá, 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 blá. Mas o que garante que aquelas vitaminas ou aqueles compostos que eles dizem lá tão eficientes vão ser absorvidos? Porque uma coisa é o alimento conter, outra coisa é o nosso sistema digestivo absorver. Então, às vezes, a forma como aquele nutriente foi colocado, está disposto no alimento, pode prejudicar a sua absorção. Isso tem sido descoberto há pouco tempo, né? Então, são estudos que a ciência tem demonstrado que a biodisponibilidade desses nutrientes também varia da forma como eles são apresentados. E aí a indústria de alimentos agora, por conta da engenharia de alimentos, cria alternativas para melhorar, para potencializar essa absorção. É um ramo aí que nutricionistas também podem trabalhar, tá? Produção de alimentos. Acabou aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se na atividade, senão eu vou mudar aqui, que eu já vou mostrar para vocês uma coisinha.
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó, na prova de vocês vai ter um gráfico parecido com isso. Analise o gráfico abaixo. Ó, analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta, considerando que as numerações se referem a nutrientes energéticos. Então, os números 1, 2 e 3 se referem a nutrientes energéticos. Quais são os nutrientes energéticos? Lipídios, proteínas e carboidratos. Vamos lá. O número 1 está mostrando que o alimento chega de um jeito, né? O nutriente chega, ele vai diminuindo as concentrações dele ainda na boca e no esôfago. Qual nutriente que vai tendo a sua concentração diminuída na boca e no esôfago? Lipídios, proteínas ou carboidratos? Os lipídios? Não. Isso aí significa o seguinte: o alimento chega de um jeito, o nutriente chega de um jeito e ele está sendo quebrado. Então está diminuindo a concentração dele. Qual nutriente desses daí é quebrado na boca? Carboidrato? Carboidratos. Gente, desculpa. Carboidratos. O 2, ó. No 2, o nutriente chega intacto no estômago e no estômago ele é quebrado. Qual seria aí? Lipídios, proteínas ou carboidratos? Proteínas. Acho que é proteína. Proteína. Isso aí. E o 3, ó. O 3 passa pela boca, passa pelo estômago e lá no intestino delgado ele é quebrado. Lipídio, né? Lipídios. Lipídios. Por quê? O que que tem no intestino delgado que faz os lipídios serem quebrados? Tem a bile e as enzimas colipase, que retira a bile das micelas, e a lipase, que faz a quebra dos lipídios. Então, no intestino delgado tem isso daí. O 2, as proteínas. As proteínas no estômago tem o quê? A pepsina, que quebra em peptídeos. E aí esses peptídeos chegam no intestino delgado. Ó, repara que ainda tem uma quebra aqui no intestino delgado, que vai ter a tripsina e a quimiotripsina quebrando os peptídeos. Repara que o número 1, a curva do número 1, no estômago não tem nada, porque o pH do estômago desnatura a amilase presente na saliva. Mas aí chega no intestino, o número 1 continua sendo quebrado pela amilase pancreática. Então a quebra de carboidratos continua acontecendo no intestino delgado. Não só a amilase pancreática, como maltase, sacarase e a lactase
que vão quebrando vão quebrando os disacarídeos em monossacarídeos. Tudo isso no intestino delgado. Tá? Então, ó, nesse gráfico aí a gente consegue resumir bem as funções das enzimas, né, os locais onde elas atuam, sobre os principais macronutrientes aí, lipídios, proteínas e carboidratos. Ok? Então, na prova tem questões de gráfico também para vocês raciocinarem. Vai ter atividade, tá, gente, para a próxima semana. Vou liberar a atividade do sistema digestório agora que a gente já fechou. E aí vocês vão revisar o conteúdo também. A gente revisa o conteúdo dessa aula na próxima aula também. Como de praxe. Beleza? Acabamos por aqui. Fechamos o sistema digestório. Obrigado pela participação de vocês. Ah, professor, obrigado você pela aula. Obrigada. Sempre Bom final de semana para você. boa. Para vocês Bom também. final de semana. Fiquem com Deus aí. Tchau, André. Tchau, Rita. Tchau, Dá um beijo na pequena. Ah, valeu. Ah, deixa eu chamar ela aqui agora. Aninha, vem cá. Dá tchau pra eles. Eles gostaram de te conhecer. Tchau. Agora André. aproveita bastante seu pai. André, Oi. sou eu, Fernanda. Oi, Fê. Tive um imprevisto hoje. Eu assisti o início e depois eu assisto a sua aula, tá? Tá jóia, Fê. Tá jóia. bom. Tá jóia. Mas Obrigada. resolveu o imprevisto? Ah, graças a Deus. Depois eu te Então falo. tá bom, tá bom. Obrigada, tá? Fica com Deus, tá? Um abraço. Tchau. Fique com Deus aí, gente. Beijo. André. Já Tchau. acabou? Já. Tchau, princesa. Tchau. Professor, Oi. qual é a data da prova da P3? P3 vai ser no sábado, dia 14, se eu não me engano. Deixa eu abrir o calendário aqui. 14. Dia 14. Ok, Tá? tá, obrigada. Nada. Ô, Andréa, Oi. aquele aviso que você botou lá no AVA de genética, a data continua a mesma, né? Só mudou o local, não é isso? A data é dia 10/6. Ah, tá. Eu sei por quê. O que acontece? A gente recebeu um comunicado mudando do dia 10 para o dia 17. Justamente por causa de sala. Aham. Aí não deu nem tempo de eu comunicar a vocês. Na minha cabeça eu já tinha comunicado. Deve ser por Então, isso. mas lá Aí voltou para o dia 10. Ah, tá. Entendi. Ela teve uma alteração para o dia 17 por conta de sala. Aí verificou-se que no dia 17 vocês teriam provas sequenciais. Provas seguidas. Nos dias de semana, né, teria segunda, terça e quarta. Uma coisa assim. Ou terça, quarta e quinta de prova. E aí eles voltaram para o dia 10. Não Entendi. deu tempo nem de eu comunicar a vocês o que seria no dia 17. Por isso que eu mandei a mensagem errada. Tá bom. Tá? Mas vai ser dia 10 mesmo. Tá joia. Tá? Obrigado, Marina. Dia 10. Lá no Laboratório de Técnicas Cirúrgicas, lá perto do hospital. Mas na terça-feira eu comento direitinho sobre isso. Tchau, gente. Fiquem com Deus aí, tá?